Pera, só um pouquinho, por favorzinho, calma. Olha a nova intro que eu fiz pro canal, que foi junto com a inteligência artificial VO3, que é a nova do Google, que tá todo mundo falando. Eu tava aqui editando e eu percebi que eu precisava mostrar pra vocês, porque a partir de agora ela vai fazer parte do canal. Beijo. Ok? A gente vai fazer o L hoje. Quer dizer, falar sobre o L. Influenciável. Esse sou eu na época que eu conheci Death Note. Eu também. Que tenha mudado muito de lá pra cá. Em 2007, uma amiga me falou de um anime que o cara escrevia o nome das pessoas no caderno e o coração delas parava. Eu achei que era um anime shoujo e que quando ele escrevia, o coração da pessoa parava por amor. Ele dava uma, sabe, aquele negocinho e eles começavam a se apaixonar. Só que Death Note é bem longe disso. Até que os animes que eu assistia eram um pirata que estica, um ninja de roupa chamativa e um cara que grita até ficar louro. Então Death Note tinha uma premissa muito diferente de tudo que eu tava acostumado. Sim, comecei exatamente. a ver e vamos pra uma explicação. Quando eu comecei a ver, desde o primeiro episódio eu fiquei assim, ó, eu disse, uau, isso é totalmente diferente de tudo que eu já vi na vida, cara. Esses caras são muito inteligentes. Explicação que eu já dei em outros episódios sobre a minha pronúncia do nome das coisas. Eu chamo o Light de Raito, porque quando eu via, na época dos fansubs crianças, a gente não tinha o nome dele escrito como Light, porque ninguém sabia que era Light. As pessoas escreviam Raito, R-A-I-T-O. Então eu chamo o Light, o Light de Raito. Eu só descobri que era Light quando o mangá saiu. Então, me perdoem de antemão. E outra coisa, Frank, se você fala Light, você tem que chamar o Boruto de Bolt. Porque o nome do Boruto é Bolt, só que é falado Boruto em japonês. Então, ou você fala Bolt, ou você não fala Light. Os dois não dá. Agora vamos do início. Eu falo Boruto e falo Light. Porque a abertura de Death Note já deixa claro que não é um anime de ação. Que as únicas pessoas que estão tendo ação nessa abertura são o editor e o cameraman. Porque a maioria dos takes são o Raito parado pensando, o Raito e o L parados pensando em algum lugar perigoso, tipo o topo de um prédio ou dentro de uma linha do trem. Ou cenas que nunca vão acontecer no anime. Porque tem uma cena que mostra o Raito sendo empurrado por uma lufada de vento. Eu nunca usei a palavra lufada na minha vida. O Raito sendo empurrado por um monte de vento. Isso não tá no desenho, você não precisa disso. Toei, Death Note é bom sem precisar mentir. E finalmente vamos falar do Raito. Ele é feito pra ser maneiro, extremamente maneiro. Ele é tipo o Sasuke, o Shoto, o Levi, o Chopper, que são personagens que você vê e pensa, putz, eu quero ser esse cara. É isso aí que eu quero pra minha vida. Esse é o Raito. Só que infelizmente pra ele, em poucos episódios é apresentado pra gente uma letrinha preta num fundinho branco. E aí, automaticamente, quem era ele? Perto do maior detetive do mundo. Foi ali que vários fãs do Raito migraram pro L. Eu incluso. E muita gente acha que o Raito ganhou do L só porque ele morreu. E essas pessoas estão certas. Ele ganhou do L. Spoiler de 2007. Perdão, criança. Troy e Gabriela ficam juntos no final de High School Musical. Ups, desculpa. Mas se coloca no lugar do L. Pensa, era um cara que estava tendo que lidar com o sobrenatural. Era um cara que estava acostumado a lidar com gente normal. Coisas normais, ele tava no anime normal. Só que, de repente, ele tinha que lidar com o Deus da Morte. Se fosse pra ele ter que lidar com o sobrenatural, era mais fácil ele ter chamado o Yusuke, do Yu Hakusho, porque ele é um detetive o Jim Chester e o Sam Chester. espiritual, coisa que o L não é. Só que o L queria a glória só pra ele e ele não quis apostar esse trabalho, esse job na mão de outra pessoa do sindicato dos detetives. E aí ele morreu por isso. Agora vamos ver o que tinha do lado do Raito. Ele tinha uma maneira de matar pessoas que era irrastreável, não deixa provas, não deixa nada. Ele tinha um deus da morte junto com ele. Ele tinha o olho do Shinigami por causa da missa, que também tinha outro deus da morte, que também tinha outro caderno, e esse deus da morte dela ainda fazia o que fosse necessário pra proteger ela. E era trabalho remoto. E era um trabalho remoto, ele podia fazer isso de qualquer lugar. Tinha liberdade de... Apelão, né? Apelão. Resumidamente é apelão, né? Não tem outra palavra que defina melhor. Apelão e deu. Só isso. Gráfica. O cara trabalha de onde ele quiser. E o L tinha o quê? Provavelmente diabetes. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Raito foi pego. Era pra ser anime ser um OVA, ser um filme, ter terminado em 4 episódios. Porque o L cola no Raito no episódio 5 e consegue diminuir o número de suspeitos de qualquer pessoa no planeta pra um adolescente de franja em 2 episódios. Lembra que eu falei que o Raito perde os fãs pro L? Então, a gente tem que falar do show de abertura que o L faz. Ele bota um cara na televisão pra fingir que é ele, que ele tá falando pro planeta inteiro, pra
poder atiçar o Raito a matar ele. Aí o Raito fica nervosinho, porque tá mexendo com o ego dele, e aí ele escreve e mata. Quando ele mata, nossa senhora, quando ele faz o Lindy L. Taylor virar Shinigami de saudade, aí a tela muda e aparece um fundo branco com uma letrinha preta e uma vozinha robótica que fala: essa transmissão não está sendo pro planeta inteiro. Ela está sendo apenas para a região de Kanto, no Japão, que é onde foi o primeiro... Só regionalmente pra onde ele detectava que o Light poderia estar. Nossa. crime. Na moral, nessa hora, o Raito e o Giovanni da equipe Rocket devem ter trancado o Ryuko. E foi nesse dia que todo mundo entrou no site dafonte.com pra procurar qual era a fonte que esse homem tava usando pra escrever esse L extremamente maneiro. Porque eu usei no MSN. Eu usei. Eu já usei tinha um esse Z L também. Assim, um Z estilizado. Eu usaria o L mesmo. Eu usei o L posso. também. É, você pode, né? Nesse dia eu criei um fake no Orkut também, que era o L. Eu também tinha um fake do L. Aí tinham as 8... Quantas fotos podia botar? 13, sei lá. 12. 12, era eu sou a justiça, não sei o que, eram várias fotos do L assim. Eu tinha uma família no Orkut, inclusive, eu era casado, etc. E eu também... Casado até hoje. Não, eu nunca terminei, eu devo estar casado até hoje no Orkut. Se o Orkut não existisse, eu ainda estava casado. E aí, eu botei meu subnick na MSN também como... que eu sou o maior detetive do mundo, não sei o quê. Isso durou, tipo assim, 3 dias. Que foi o tempo de eu começar a ver Full Metal Alchemist e a minha personalidade virar do Mustang. E o Raito tinha uma coisa muito importante, sorte. Ele tinha muita sorte. Ele tinha muita sorte porque ele não tinha pais que são invasivos. Porque, por exemplo, quando ele conhece o Ryuko, ele grita. Ele no quarto dele. Era pra mãe dele ter subido a escada, Correndo, aberto a porta. abre a O que tu porta, tá tá gritando? pegando O que tu tá gritando nessa hora? Eu tô lá embaixo vendo novela, tu começou a gritar por quê? E esse caderno aí? Caderno preto com coisa escrita, que isso? Tu tá metido com esses negócios de anime. E aí, ela pega o caderno, vê o Ryuko também, proíbe ele de ser assassino. E aí o Raito já podia pegar a lapiseira, parar aqui e fazer o encerramento. Já podia parar aqui já na pose, que ele fica no encerramento inteiro aqui parado. Quando ele bota o grafitinho na porta, pra quando alguém abre a porta, o grafite quebrar e ele saber que a pessoa entrou no quarto dele, até parece que a mãe dele ia chegar. Olha só que eu não sou empregado de ninguém não, hein? Não sei quem é, mas tem alguém aqui que tá quebrando grafite no corredor. Não vou limpar, alguém vai limpar. E ela entra no quarto e ela vê o caderno. Sabe assim, era uma... Isso se fosse no Brasil, com certeza aconteceria. Uma questão de... Quando ele fez aquele negócio que ele aprendeu, provavelmente no YouTube ele finge que não foi, que ele bota um negócio, um fiozinho assim, que é dentro da gaveta, que se você abrir errado, a gaveta estoura. A casa dele, ele ia chegar da escola, a casa tá queimada. Porque a mãe dele ia achar o comportamento dele esquisito, jogando grafite no chão, ela ia tentar ver o que é, ela ia abrir a gaveta e estourar o quarto. Eu não vou limpar! Eu deixei lá pra tu limpar. Ia ser isso. Toda vez ia ser isso. Aí, ela pega o caderno. Acabou. Toda vez. É por isso que acontece no Japão, não no Brasil. Porque no Brasil isso nunca ia acontecer. Não ia mesmo. Ele não ia ter onde esconder. Eu, às vezes, voltava da escola, o meu quarto tava mudado de posição. Imagina se esse moleque... Se a minha mãe é a mãe desse moleque. A minha mãe adivinhou que eu atirei com um estilingue no topo de uma porta. Sem só de olhar. Acho que ela nem sabia que eu tinha um estilingue. Teve uma vez que eu comprei uma shuriken e eu ficava jogando shuriken no fundo do armário. Pau. E aí o armário ficou estragado, o fundo. E aí eu comecei, isso é verdade, tá? Aí eu comecei, durante vários dias, a pegar a roupa de cama pra ajudar minha mãe. Eu nunca fiz isso, eu do nada comecei a fazer. Aí a minha mãe foi lá e abriu o armário. Por quê? O meu comportamento estava estranho. Ele não pega a roupa de cama, que tanto ele pega a roupa de cama? Eita. Ele não pega a roupa de cama, que tanto ele tá pegando roupa de cama agora? Ela foi lá e viu a parede toda furada de shuriken. Então assim, acho que esse moleque ia conseguir esconder esse Death Note? No Brasil? Claro que não, no Brasil Isso não. aqui é uma coisa boa de contar também, que eu uma vez tava vendo Death Note. Na primeira já, a mãe já ia descobrir, já ia mexer ali, já ia botar fogo na casa ali, porque quando abrisse a gaveta ele fez um sistema que pegava fogo. No meu quarto. E aí o meu pai, ele tava jogando água benta pela casa, né? Às vezes ele fazia isso, ele molhava assim a mão e pum. Aí eu tava vendo Death Note, ele pegou e jogou água benta em mim. Não por eu estar vendo Death Note, ele só jogou água benta em mim mesmo. Eu me assustei porque jogaram água em mim, enquanto eu tava vendo o negócio. Aí eu me assustei. O que é isso? Ele é água benta. E aí ele viu na tela, tava naquela pausa do Death Note, que aparece as regras do caderno. Puta, como a gente conversou esse dia, meu Deus do céu. A gente teve uma conversa seríssima de, é por isso que ele é assim. Mas eu também tive essa conversa do, é por isso que ele é assim no dia que eu quis botar farofa no bacalhau no Natal. Porque não pode, aparentemente. E é por isso que eu sou assim. E daqui pra frente a gente tem várias vezes essa falta de interrupção dos pais do Raito, fazendo o anime ser empurrado pra frente e durar 37 episódios. 37 episódios, mano, na real, é pouco. Eu queria que fosse muito mais. O maior inimigo do Raito que é quem? O ego. O coitado, ele não é burro. Eu já vi muita gente falando, porque o Raito é burro. Ele não é burro, coitado. Ele é criança. Ele é uma criança que cresceu ouvindo, você é o melhor aluno do Japão, você é muito inteligente. E ser inteligente no Japão faz diferença. E aí, você é muito bonito, não sei o quê. Sendo bonito e inteligente no Japão, esse moleque já era um deus antes de ser um deus da morte. Só que ele é criança, ele só tem 17 anos e aceitou virar o Shinigami. Ele virou literalmente um deus da morte. Sabe quem? Com 17
16 anos virou um Shinigami também? O Ichigo. E aí por que ele escondeu isso tão bem? Porque ele não é egocêntrico. Sim, porque ele não quer se humilde. provar, diferente do Raito. Mas ele não tinha como saber também que ele ia ser procurado pelo Batman de pijama, né? Que o maior detetive do mundo de manga longa branca ia estar procurando ele. Inclusive, isso deve ter feito a Riachuelo estourar em venda na época, porque todo mundo queria fazer cosplay do L. Todo mundo queria ser o L. E a camiseta de manga branca foi uma época que eu nunca mais vi pra vender. Demorei pra comprar a minha. Não sei se você sabe, eu durante muito tempo, acho que eu tenho que expor isso aqui também, durante muito tempo eu usei a roupa de manga longa, isso aqui, e eu usava o All-Star enfiadinho no pé, igual o L usa, como se fosse uma pantufa. Sentei na escola, abaixadinho, Daquele dia- Nossa, sentei. não, Atendi não. telefone, mochi, assim, atendi. Eu era igual aquele moleque da novela, que teve uma época que tinha um moleque cosplayer na novela, que falava, dai jobu, mãe, dai jobu, não sei o que, igualzinho, era a mesma coisa. Você comeu Meu muito doce Deus. também? Eu tinha 17, comia. Eu e o Rodrigo, a gente ia na hora do intervalo, a gente ia comprar doce na Casa do Biscoito, aqui em Nova Iguaçu, e eu comprava uma barra de chocolate e mordia só a pontinha. Igual o Melo, não comia igual ele, comia igual o Melo. O Rodrigo queria ser o Raito, então a gente tava ali nesse lugar. Saudade. Pra não ser injusto com o Raito também, na primeira vez que eu vi ele girando a lapiseira, eu procurei no YouTube, Pen Trick. A primeira vez que a lapiseira caiu no chão, eu parei, porque não podia ficar gastando grafite desse jeito, eu não sou igual a ele, que posso botar grafite na porta e deixar lá, né? A gente tem que economizar. E é por não saber que o L, o maior detetive do mundo, ia procurar ele, que ele dava esses moles, que não pode ser considerado mole, pô. O coitado do moleque estudava o dia inteiro. Chegava em casa na hora do Jornal Nacional, era a hora que ele tinha pra escrever o nome do pessoal. Erro esse que você, Ricardo, que mora em São Paulo, provavelmente também cometeria. Tu ia acordar, ia ver o Bom Dia São Paulo, ia escrever o nome de um pessoal e ia pra escola tranquilo. Porque o teu maior inimigo é quem? Peçanha. Tu acha que o Peçanha vai te pegar sem saber que você tá escrevendo o nome dos outros? A não ser que o L estivesse atrás de você. Aí é outra história. Porque tu tá sendo perseguido por um policial normal e não pelo Sherlock Holmes de pijama. Em alguns episódios de 20 minutos, o L sobe as vendas da Riachuelo, sobe as vendas do Vênus. É, porque assim, ó, ser inteligente no Brasil é uma coisa, mas agora ser inteligente destacado lá no Japão, quer dizer que tu é muito inteligente. Descobre que o Raito tá no Japão, descobre que o Raito é um estudante, descobre que ele tem acesso a informações da polícia e depois cola no Raito, porque ele sabe que é ele. E tudo isso ele faz o quê? De home office. As coisas dão errado pro L quando ele começa a sair de casa pra ir atrás do Raito, ele começa a trabalhar com os policiais do Japão, que aí quando ele começa a ter colega de trabalho, começa a trabalhar sem ser remoto, como é que é o nome? Presencial, é aí que as coisas dão errado. Porque quando era só ele e o Atari, que é o Alfred dele, você nunca viu ele tendo um acidente de trabalho. O cara se sujeita a ir pra faculdade junto com o Raito. O maluco é o maior detetive do planeta, com 24 anos, uma vida inteira pela frente, e ele se sujeita a ter que ir pra chopada e ser calouro. Olha a vida desse homem, olha o que esse homem está passando por esse trabalho. Mas foi verdade. importante, porque tudo que o L fala mexe com o psicológico do Raito. O L não pode falar nada, que o Raito já fica... Meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Tem um episódio que eles vão jogar tênis, né? O Raito tá todo vestidinho, todo aciado, com roupinha de tenista, que parece que ele saiu do Prince of Tennis e foi pro Death Note. Nem parece que ele era do Death Note. E o L tá de calça jeans, camisa de manga e descalço. Aí eles vão jogar tênis, eles estão jogando e o Raito tá. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Será que se eu ganhar ele vai descobrir que eu sou o Kira? Mas se eu perder, ele também vai achar que eu sou o Kira. Então eu preciso ganhar de uma maneira que ele não descubra que eu sou o Kira. Irmão, esse cara dorme 2 horas por dia. Esse cara, a alimentação dele se baseia em doce e café. Esse maluco tá lutando pela própria vida, fazendo esse cardio que é jogar esse tênis. Tu acha que ele tá pensando? O L devia estar se afogando no próprio suor. Já tava num ponto que ele já devia estar vendo o Ryuko puxando a mão dele pra levar ele pro outro mundo. E essa parte que eles estão juntos faz acontecer um monte de momento que é constrangedor, que é tipo assim, o L faz uma pergunta, e aí o Raito vai pensar na pergunta que o L fez. Só que o Raito pensa bastante, ele é um cara que toma seu tempo pra pensar. É verdade. Então se você tirar o pensamento do Raito da cena e deixar só a cena, ele tá parado por uns 3 minutos olhando pra cara do L. Tipo... Sem piscar. completamente parado, mó climão. E se eu sou o L, isso pra mim já é uma confissão. Porque às vezes o L chegava e perguntava, bom dia lá, o Raito, tudo bem? Aí ele, bom dia, não é isso. E pensa. Irmão, pra mim isso aí já pode algemar e pode levar. Ele tá pensando muito. Dá muita pena do L nesse anime porque ele sabe que o Raito é o Kira. Ele só não tem como provar, porque novamente, ele está lidando com o sobrenatural. Pode falar o que quiser, mas o Raito tem muita ajuda de muita gente. Por exemplo, o L entra na casa do Raito e enche a casa de câmera. Aí o Ryuko descobre onde estão as câmeras. O
Rei Pemba tá seguindo o Raito. Aí o Ryuko vira pro Raito e fala, olha só, não cabe a mim falar isso não, hein? Mas tem um cara te seguindo aí há alguns dias. Aí descobre do Rei Pemba. A esposa do Rei Pemba dá a identidade dela pro Raito ver quem ela é. Aí na hora que ele olha, o Ryuko ri. Ou seja, não é o nome de verdade dela. Aí ele, não é ela, eu vou ter que descobrir o nome dela de verdade. O Raito pode esquecer quando ele quiser que ele já teve o caderno. A Misa tava ajudando ele e ela tem um Shinigami que faria qualquer coisa por ela. E ainda tem o lance da Misa ter os olhos do Shinigami. Que tem um episódio que a Misa olha pra cara do L, vê o nome do L, mas ela esquece porque ela é alívio cômico. Ainda bem. E ela tava ali também pra popularizar aquele estilo de roupa que ela usava, que eu esqueci o nome daquilo. Fora que o L, coitado, quando ele bota a polícia do Japão pra trabalhar com ele, e acaba aquele misticismo de, meu Deus, é o L. Nossa, quando as pessoas começam a conhecer o L, eles começam a questionar os métodos do L que deram certo até ali. Se ele chegou onde ele chegou, foi graças a ele mesmo. Aí os caras começam a, não sei se o L tá certo não. Será mesmo? Senhor Soichiro Yagami, que tá falando isso, mas o teu filho é o Kira. Tu não sabe, será que o L está certo? Irmão, vai cuidar da tua família, vai dar um jeito no teu filho. Aí não, ele vai questionar o L. Cara, que ironia, cara. O pai do cara é policial. Pelo amor de Deus, cara. O único que salva é o Massuda. Guarda o Massuda. Lembra do Massuda? Não, O Massuda é aquele policial bobinho, que é alívio cômico também. eu não lembro desses personagens B do... B. O Massuda, personagem B. Ué, não é não? Pior que o nome dele é Matsuda. Viu? Perdão, Matsuda. Matsuda é o cara do Pokémon. Em vários momentos o L podia ter pego o Kira e provado, olha só, ele é o Raito. Acabou o episódio, acabou o desenho. Só que o desenho tava dando dinheiro porque ele era um formato de anime que ainda não tava muito em alta, que é o anime que não é pra quem gosta de anime. É um anime pra todo mundo. Ele é pra toda a família, maior de 18. E aí, você tinha esse problema que, tá dando dinheiro, a gente não pode acabar com isso aqui agora não. Só que tá ficando esquisito. Porque como é que o L chega, cola no Raito e não consegue provar que é o Raito? Há 12 episódios, eles estavam jogando tênis juntos e depois iam na Starbucks. Como é que esse homem não sabe que o Raito é o Kira? Ele sabia que era ele, não conseguia provar, o anime não ajudava ele a provar, a produção não ajudava ele a provar, e ele não tinha o que fazer porque ele achava que ele estava lidando com um anime normal, porque a realidade dele é mais perto de um anime Slice of Life do que de um trabalho do Junji Ito. E infelizmente o L só tinha duas opções. Ou ele pegava o Raito antes da hora, acabava antes dos 37 episódios, e ia ficar feio tanto pra ele como ator, quanto pra Toei, que contratou toda a equipe, fez várias diárias e não ia usar essas diárias. E a outra opção era perder pro maior inimigo dele, que é ele mesmo. Porque o cara não dormia, não pegava sol, comia doce o dia inteiro, vivia à base de café. O sangue desse homem devia ser grosso de tanto açúcar. Era uma questão de tempo pro L conhecer a Beth. Sabe que Beth, Laura? A Diabete. Tigrinho. Não, vai cair alguma coisa no vídeo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse? E essa playlist Esse aqui foi escolhida a dedo, que é uma cara. playlist Mano, que muito também é bom, pra velho. você. Se inscreve. Cara, pior que Death Note é muito bom. Eu recomendo você assistir caso você ainda não tenha assistido, meu caro gafanhoto. Vale muito a pena. Muito a pena. Porque, como ele disse, ele é pra família, tá ligado? Não é só pra quem gosta de anime em si. É um anime daquele instigante de inteligência, tá ligado? Que tu fica, meu Deus, o que será que vai acontecer no próximo episódio? Muito bom, muito bom. Por esse vídeo é só. Um beijo gostoso pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!